Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje já é o quinto dia da nossa leitura aqui no Salmo 119. Nós vamos dar continuidade hoje aqui a referência do alfabeto hebraico aqui, a letra Ri. Então, a partir do verso 33 diz assim: Ensina-me os teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. O fim do quê? Eu gosto de focar nessas perguntas, fazer perguntas para o texto, fazer perguntas para o versículo, porque o escritor ele está fazendo uma oração, uma declaração, uma canção, e aí ele coloca aqui, ó, Senhor, ensina-me os teus decretos e eu os guardarei até o fim. Aí você fala assim, o fim do quê? O fim da nossa vida, o fim de um período, o fim de um ano, o fim de um mês, o fim de um tempo, até o fim. Eu gosto de colocar, se o Senhor é eterno e a promessa é que a gente estará com Ele pela eternidade, não terá fim. Então eu preciso aprender os decretos do Senhor para que eu guarde Ele pela eternidade, até o fim desses dias, mas existe uma eternidade preparada para nós. Então eu tenho que aprender algo para cumprir por toda a eternidade. É diferente dos nossos dias, por exemplo, você arruma um emprego, você aprende uma profissão até o fim do seu período de trabalho. Você não vai trabalhar pelo resto da sua vida. Você aprende um jogo, você não vai jogar pelo resto da sua vida. Você aprende uma música, você não vai cantar só essa música pelo resto da sua vida. Mas quando você aprende os decretos do Senhor, você vai viver esses decretos por toda a sua vida e depois disso por toda a eternidade. No verso 34, dá-me entendimento e obedecerei a tua lei, de todo o coração a colocarei em prática. Isso aqui é muito importante, né? Porque só aprender também não adianta nada. Então, aprender e pôr em prática é um conjunto. Nós aprendemos mais colocando em prática e ensinando. Eu me lembro uma vez que uma professora, uma doutora nossa, esqueci o nome. Uma doutora em pedagogia, ela falou assim que a melhor forma de aprender algo é ensinando. Então, colocando em prática e ensinando, é assim que a gente vai aprender. E é por isso que eu estou fazendo isso aqui com vocês, porque toda vez que eu leio isso aqui novamente, todo ano eu leio o Salmo 119, porque para mim é inspirador. Eu já tenho até uma série aí de Reels aqui no YouTube, só do Salmo 119, se você olhar a playlist lá, tem uma lá, mas é videozinho de menos de 1 minuto, eu só leio e não falo nada. Então colocar em prática o texto que a gente está lendo, que a gente está aprendendo, é muito importante. É importante para mim porque eu aprendo, é importante para você porque você aprende e você ensina a outros também. No verso 35 diz assim, faze-me andar em teus mandamentos, pois neles eu tenho prazer. Lembra da dependência que eu falo todos os vídeos? Porque assim, muitas vezes a gente vai lá, lê, aprende, põe em prática e a gente acha que é autossuficiente agora. Não preciso mais de conselho porque eu já sei as leis do Senhor. Eu não preciso mais de ler esse texto novamente porque eu já entendi esse texto, já sei ele de cor, salteado, já sei falar ele em hebraico, em grego, em latim, então não preciso mais de ajuda. Não, negativo. Ele fala aqui, ó, faz-me andar nos seus mandamentos, pois neles eu tenho prazer. No verso 36, dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Ou seja, a gente pensa muito em ganhar as coisas, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, ter as coisas, ter posses. A ganância ela é boa quando ela é medida, quando ela é dosada, quando ela é controlada. O apóstolo Paulo fala assim, todas as coisas me convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu posso fazer as coisas, mas o que é que está dominando? É a minha ganância? Ele está falando aqui, ó, me dá entusiasmo pela tua lei, pelos teus preceitos, e não pela ganância das coisas, não pela ganância das coisas deste mundo, das coisas destrutíveis. No verso 37, desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. O que é útil? Assistir esse vídeo é útil. Assistir essa playlist é útil. Fazer esse devocional é útil. O que é útil? O útil é você gastar tempo com uma coisa que você vai aprender, que vai te fazer crescer, que vai te fazer melhor. O que é inútil? O resto, todo o resto.
Então, é inútil, por exemplo, você ver esse vídeo e não curtir. Já curte aí, comenta aí, fala assim, algo útil que eu estou fazendo, comenta aí, que você me ajuda também. Mas assim, o que é inútil? Muitas pessoas perdem tempo com coisas inúteis, fúteis e inúteis, porque não agrega nada na vida delas. Então, não, vou assistir 1 hora de vídeo para me dar risada, mas não vai agregar nada, não vai me agregar nenhum conhecimento, não vai me dar nenhum conhecimento. Então, desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Quando a gente chega nesse tempo, nesse momento de que as coisas inúteis nos tomaram, nos dominaram, aí nós precisamos nos render ao Senhor e falar: Senhor, restaura-me por meio da tua palavra, esta palavra. No verso 38, confirma a teu servo a tua promessa, que fizestes aos que o temem. Lá no Salmo 25, tem essa promessa, no Salmo 25. Eu quero ler ele para vocês aqui, eu vou deixar ele escrito aqui no vídeo, mas Salmo 25, no verso 14, diz assim: o Senhor é amigo dos que o temem, e ele lhes ensina a sua aliança. Olha só, confirma a teu servo a tua promessa, que fizeste aos que o temem. E aí, olha a promessa: o Senhor é amigo dos que o temem, e ele lhes ensina a sua aliança. Hoje, a aliança que nós vivemos é a aliança por meio do sangue de Jesus, que Jesus fala lá no livro do Evangelho de João, né, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, esse é o sangue da minha aliança. Mas o Senhor fala, eu sou amigo dos que me temem. Eu sou amigo dos que me temem. A promessa, essa promessa aqui, é a amizade de Deus, a presença de Deus como um amigo. Não só como o Senhor, mas como um amigo. Não só como um pai, mas como um amigo. Jesus, ele fala para os discípulos assim: eu já não vos chamo servo, porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo amigos. Amigos, irmãos. É isso que Deus considera a gente. Deus nos criou, somos criaturas de Deus, somos a poema de Deus. E o Filho dele nos chama de amigos. Isso é incrível. Não sei o que você pensa sobre isso, mas para mim isso é incrível. Verso 39. Afasta-me dos meus caminhos vergonhosos, pois os teus estatutos são bons. Olha só isso. Aqui nós vemos uma pessoa escrevendo uma canção, um verso, um soneto, e ele fala: Senhor, afasta-me dos meus caminhos vergonhosos. Ele tem vergonha de coisas que ele faz. E isso aqui precisa chamar nossa atenção, porque muitas vezes nós não nos envergonhamos do que nós fazemos. Nós temos vergonha de participar de algumas coisas, e eu já falei isso em algumas leituras atrás aqui, mas nós não temos vergonha de coisas que nós praticamos, né? Coisas más, ruins, que não honram a Deus. Volta um verso antes, coisas inúteis. Então, afasta dos meus caminhos vergonhosos, pois os teus estatutos são bons. Quem conhece a lei do Senhor profundamente vai ver que a lei é boa, vai ver que a lei guarda a gente, vai ver que a lei protege a gente, vai ver que a lei, ela abre um caminho de prosperidade para nós no nosso relacionamento para com Deus. No verso 40 diz assim: anseio por obedecer às tuas ordens, restaura a minha vida por tua justiça. Assistiu esse vídeo até agora? Comenta aí, tua justiça. Comenta aí no vídeo que eu vou lá comentar lá. Anseio por obedecer às tuas ordens, restaura a minha vida por tua justiça. Anseio. O que é anseio? A palavra fala que a corça anseia pelas águas. Porque se ela não tomar água, ela morre de sede, né? Anseio é quando a gente anseia por algo que é necessário. Então quem tem fome, quem tem privação de alimento, anseia por comer bem. Quem tem privação de conforto térmico, por exemplo, uma pessoa que mora num lugar muito frio, ela tem anseio em se aquecer. Quando você está privado de água, você tem anseio por matar a sua sede, você tem anseio por encontrar alguém, coisas necessárias. E aqui ele fala: eu anseio por obedecer às tuas ordens,
restaura a minha vida por tua justiça. E aqui, a justiça do Senhor não é a justiça do homem. A justiça do Senhor não é a justiça que nós vemos aí nos nossos dias. Hoje eu vi um vídeo de um homem que estava pregando lá na Avenida Paulista e ele tomou um tapa de um cara que não gostou do que ele estava falando e foi lá e tomou um tapa. Só que a Avenida Paulista estava fechada, vários eventos acontecendo ao mesmo tempo e tinha gente lá usando droga, tinha gente lá falando de coisas inúteis, fúteis, coisas que nem dá para falar aqui. E quem apanhou? O cara que estava com a Bíblia na mão. O cara que estava falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus, falando dessa palavra aqui, ó. Ele apanhou, ele tomou um tapa de um covarde, porque o pregador mesmo falou assim: eu não vou revidar, ele faz isso comigo porque ele sabe que eu não posso revidar. E pelo tamanho do cara, se ele revidasse, o outro não duraria um segundo com ele. Então assim, a justiça do homem, ela não é a justiça de Deus, ela não opera a justiça de Deus. Então nós precisamos entender que a justiça de Deus, tem uma frase clichê, né? Que a justiça de Deus ela tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus a justiça de Deus ela vem na hora correta, no momento certo. E aí nós vamos sempre ser surpreendidos pela justiça de Deus. Amém? Deus te abençoe. Você que ficou até aqui, você que está gostando, comenta aí, curte o vídeo, compartilha esse vídeo. Põe ele lá, pega assim, ó, clica lá no compartilhar. Aí você vai pegar o link e põe lá no seu status do WhatsApp, nos grupos aí. Vamos juntos fazer a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas possível. Amém? Deus te abençoe.